Está no ar o jornal Dia a Dia, pela Rede Altiora de televisão. Assista pela NET, canal 12, com transmissão para Bragança Paulista e Atibaia, pelo canal digital 39 e também pelas redes sociais da Atibaia TV. Rede Altiora. Sonhe mais alto com a gente. Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, trazendo as principais notícias da região Bragantina, te deixando muito bem informado. Hoje é quinta-feira, dia 13 de março, e agora você confere os destaques desta edição. Sessão da Câmara de Bragança Paulista é suspensa após rejeição de urgência em projeto sobre IPTU. Homem é preso com mais de 40 quilos de maconha. PM investiga disparo contra manifestante em reintegração de posse em Guarulhos. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que irá definir se o fim das saídas temporárias de presos, aprovado pelo Congresso, pode ser aplicado a condenados antes da promulgação da nova lei. 9 dos 11 ministros votaram para que o recurso sobre o tema tenha repercussão geral, ou seja, a decisão servirá como referência para todos os casos semelhantes na justiça brasileira. Além disso, foi aprovada a suspensão de todos os processos que discutem o assunto até que a Corte tome uma decisão definitiva. O Ministério Público, no entanto, sustenta que a nova legislação trata da execução da pena e não da tipificação de crimes, o que permitiria sua aplicação para todos os presos em regime semiaberto. A lei, sancionada em abril de 2024, alterou a lei de execução penal, eliminando as saidinhas temporárias para presos condenados por crimes hediondos ou violentos. Antes disso, detentos do semiaberto tinham permissão para visitar familiares em feriado, como Natal, Páscoa, e para participar de atividades de ressocialização. Agora, os presos ainda podem sair para estudar, desde que haja autorização judicial. Os critérios para a concessão de benefícios na execução da pena continuam os mesmos. Bom comportamento na prisão, cumprimento de pelo menos 1/6 da pena se for primário ou 1/4 se residente. Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, o STF ainda não tem data para julgar o mérito da questão, mas sua decisão terá um impacto significativo no sistema prisional brasileiro. Bom, sistema prisional brasileiro que está há muito tempo, sem condição nenhuma de ressocialização. As cadeias em estado para lá de precário, o crime organizado crescendo cada vez mais e a população cada vez mais refém de todo esse sistema. É um problema que precisa ser debatido pela sociedade, enfrentado de frente e resolvido o quanto antes. A geração futura precisa dessa garantia. Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, o OBA, e a Olimpíada Brasileira de Foguetes, a OBF. Confira. As competições buscam despertar o interesse dos estudantes pelo espaço e pela ciência. As escolas interessadas devem se cadastrar até o dia 1º de maio no site oficial das Olimpíadas. A OBA será realizada no dia 16 de maio, com uma prova composta por 10 questões, sendo 7 de astronomia e 3 de astronáutica. O exame possui 4 níveis de dificuldade, abrangendo estudantes do primeiro ano do ensino fundamental ao ensino médio. Os melhores classificados no nível mais avançado poderão disputar seletivas para representar o Brasil em competições internacionais. Já a OBF é voltada para estudantes do ensino fundamental, médio e superior
e consiste na construção e lançamento de foguetes feitos com materiais simples, como garrafa PET, canudos e tubos de PVC. Os alcances dos lançamentos são medidos pelos professores e registrados na plataforma da Olimpíada. Os melhores colocados nos níveis mais altos são convidados para participar das jornadas de foguetes, realizadas em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. O evento inclui palestras, oficinas, práticas de astronomia e astronáutica, observação do céu, visita a um planetário e novos lançamentos de foguetes. Além da experiência, os participantes poderão receber medalhas e troféus, como reconhecimento pelo seu desempenho. Bom, esse assunto com certeza fascina muito aos jovens e à humanidade de uma maneira geral. Explorar o espaço, saber o que existe além do planeta Terra é muito legal, é muito curioso. Porém, uma ressalva: a gente não pode esquecer de que a gente precisa cuidar primeiro do nosso planeta, um planeta que está gritando urgentemente por socorro, que precisa ser atento, precisa ser olhado com mais atenção. O planeta Terra não está conseguindo sobreviver à ação do próprio homem. Enquanto isso, se fala em explorar Marte. Até o presidente Trump, nos Estados Unidos, anunciou que vai, até o final do seu governo, fincar uma bandeira em Marte. Porém, ontem, inclusive, estava estudando um pouco sobre o assunto e percebi, para ir para Marte não é tão simples assim. A janela para o voo é muito poucas. Até o final do mandato do governo Trump vão ser apenas 2 janelas. E aí é o problema. Chegou lá, como faz para se manter e como faz para se voltar? É um planeta extremamente hostil e que, como falei antes, é melhor a gente cuidar melhor da Terra antes de pensar em ir para Marte. O que você acha? Deixe nos comentários a sua opinião, mande suas dúvidas, vamos conversar aqui no Jornal Dia a Dia. A gente vai para um breve comercial, já voltamos com mais notícias. E a população de Atibaia chegou a 158.640 pessoas, segundo o censo de 2022, o que representa um aumento de 25,31% em comparação com o censo de 2010. Ou seja, Atibaia cresceu 25% em apenas 12 anos. O aumento da população tem seu lado positivo e negativo. Vamos entender um pouco mais do assunto aqui na cidade. Uma cidade tranquila e com ótima qualidade de vida. Isso é o que Atibaia promete às pessoas que escolhem o município para morar. Qualidade de vida aqui é bem boa, melhor do que a cidade que eu morava, né? Então, isso foi o que mais me atraiu. O ar, tudo assim que envolve a cidade. Gostei bastante. De acordo com o IBGE, a população de Atibaia cresceu mais de 25% entre 2010 a 2022, sendo assim a cidade que mais atraiu novos munícipes em toda a região bragantina, se tornando um dos principais destinos para quem quer um novo lugar para viver. Nossa produção entrou em contato com a Beatriz Pacheco, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo na Unifaat, que diz que existem alguns principais motivos para a crescente de pessoas na cidade. Eu acho que a gente teve uma saída da população da cidade de São Paulo por conta da pandemia,
E isso não é uma exclusividade de Atibaia, a gente pensa em várias outras cidades perto de São Paulo, e cidades litorâneas, por exemplo, enfim, que as pessoas foram na pandemia e aí perceberam que a qualidade de vida era muito diferente da qualidade de vida que elas tinham em São Paulo. Em relação a Atibaia em si, a gente tem um outro fator, que é o fator da cidade estar num entroncamento muito importante de duas grandes estradas, né? A Dom Pedro e a Fernão Dias. Então, a gente tem uma cidade que está a 1 hora de São José dos Campos, a 40 minutos, 1 hora de São Paulo, 1 hora de Campinas. Então, ela está numa posição muito estratégica dentro do estado também, que eu acho que favorece o crescimento. Então, quem pensa em sair da cidade de São Paulo, por exemplo, estuda as possibilidades. E aí a gente tem uma localização muito boa, uma qualidade de vida boa aqui, então, que acaba atraindo essas pessoas. O Matheus chegou na cidade em 2020 e fez questão de confirmar a qualidade de vida, além de afirmar o bom acolhimento que ele recebeu. Cara, então, como eu mudei 2020 para cá, foi 1 semana depois teve o lockdown. Então, fiquei preso em casa 2 anos. Mas quando eu saí, foi boa o acolhimento delas. Foi tipo, eu saía na rua, o pessoal dava bom dia, coisa que é bem diferente de Guarulhos. O pessoal passa por você, nem olha na sua cara. Aqui é bem diferente mesmo. Por outro lado, temos o Wellington, morador da cidade há mais de 40 anos, que ressalta que esse número crescente de pessoas na cidade muda algumas coisas. Na década de 80 e 90, a população tinha melhor acesso a serviços essenciais e o aumento populacional trouxe uma carência de infraestrutura que até agora não foi suprida. A cidade essencialmente era formada por chácaras e alguns bairros com loteamentos industriais que eram, por sua vez, preenchidos com casas. Com a chegada, o advento de prédios, o número da população cresceu em uma velocidade superior aos investimentos realizados pelo Estado. Principalmente quando a gente conversa com as pessoas que são daqui, né, e falam dessa questão do aumento do volume de veículos, né, então do trânsito, etc. Um aumento no custo de vida, né? Então a gente acaba criando muitos problemas, né? Por quê? Porque essa população que vai sendo expulsa das regiões mais centrais acaba indo para as regiões que são mais baratas, entre aspas, e muitas vezes essas regiões são regiões que são precárias, que podem ser regiões com risco de alagamento, de deslizamento, encostas e etc. Eu acho que se a gente for pensar em alguns aspectos positivos, eu acho que é o desenvolvimento da cidade de um modo geral, né? Enfim, então o que pode fazer com que as pessoas consigam, que a cidade seja uma cidade mais independente. Pesquisas feitas pelo IBGE mostram que a crescente de pessoas em Atibaia é aproximadamente 4 vezes maior do que o estado de São Paulo e do que o Brasil. Que a cidade está se desenvolvendo é um fato, porém é de extrema importância que essa evolução beneficie a todos. É isso, cada vez mais as pessoas que moram aqui tradicionalmente, que são daqui, têm menos acesso a coisas que estão surgindo aqui, né? Tanto em termos territoriais, porque essas pessoas estão indo cada vez para mais longe do centro, quanto em termos financeiros, que as coisas estão ficando muito caras. Para a gente garantir um crescimento sustentável, primeiro a gente tem que entender o conceito do que é sustentável, né? Então a gente não pensa sustentável só meio ambiente, a gente pensa sustentável como um todo, né? Que funcione como um ecossistema mesmo, que as coisas interajam e que funcionem de uma maneira adequada. Basta agora o município ter a infraestrutura ideal para todos os moradores viverem bem, porque o acolhimento e a admiração pela cidade eles já têm. A essência de segundo melhor clima do mundo, a proximidade com a região metropolitana de São Paulo, o fácil acesso às outras regiões pelo entroncamento das rodovias Dom Pedro e Fernão Dias. Gostei muito daqui, de verdade, eu gostei daqui. Tipo, voltar para Guarulhos e falar, não, na hora. Agora, se surgir uma oportunidade boa, claro, eu não vou deixar passar, né? Mas de cara assim, não quero ficar aqui mesmo. Bom,
essa é uma questão para lá de questionável. Quem mora na cidade sempre quis que a cidade tivesse um tamanho relativamente pequeno, é meio que contra esse crescimento, principalmente o crescimento desordenado e o crescimento verticalizado, o crescimento com edifícios. Afinal de contas, cidade do interior combina com prédio? Algo tão típico das grandes cidades e também da capital paulista e das principais capitais em todo o mundo. Temos cidades que extrapolam, como o Balneário Camboriú, onde a verticalização está chegando a índices extremos, prejudicando inclusive toda a faixa litorânea, a faixa de insolação nas praias. Aqui em Atibaia, a discussão também já vem há algum tempo e tem grupo mobilizado debatendo o tema contra. Parece que a atual administração já está providenciando uma nova legislação para coibir prédios altos na região urbana da cidade. Os prédios altos seriam aprovados apenas em locais mais afastados. Regiões próximas a Lucas teriam edifícios de menor porte para que não interferisse na paisagem urbana do município. Promessa, inclusive, de campanha do prefeito, do atual prefeito, Daniel Martini. Vamos dar uma olhadinha nesta questão de como está a paisagem da cidade, que vem mudando nos últimos anos. Pedir para a produção colocar nossa câmera externa. Aí se pode perceber o grande vilão, a construção de edifícios, um atrás do outro, prejudicando toda essa questão paisagística da cidade. Já dá para se notar que Atibaia já está com vários edifícios, muitos inclusive, nós vamos com a nossa câmera até lá, essa câmera exclusiva da Atibaia TV, ao vivo, mostrando um pouco a realidade da cidade, o número de prédios que estão sendo construídos. Esses prédios estão sendo inaugurados nos últimos anos, desde a pandemia, a paisagem de Atibaia, que era basicamente isso aqui, olha, muito verde, está sendo substituída por isso aqui, ó, prédios cada vez mais altos, onde os moradores acabam perdendo essa qualidade de vida, de poder desfrutar das belas paisagens que Atibaia sempre ofereceu para toda a sua população. É disso que estamos falando. Você é a favor? É contra? Você acha que a verticalização não prejudica a cidade de Atibaia? Olha, por essa imagem aí, dá para ter um pouco a noção, né? O quanto os prédios estão crescendo cada vez mais altos e cada vez mais tirando o verde das nossas paisagens. E aí a gente acaba tendo isso daí, olha. Um monumento natural da Pedra Grande, que é algo extremamente bonito, belo, para ser admirado e que contribui para a valorização da vida em Atibaia, tendo a paisagem urbana interferida por estes edifícios, onde apenas alguns podem ter acesso e apenas alguns desfrutam aí sim da paisagem limpa da nossa querida Pedra Grande. Infelizmente, é o que a gente vem encontrando aqui em Atibaia, mas a gente espera que as coisas mudem daqui para frente. Estamos nas mãos aí do prefeito Daniel Martini, também da Câmara dos Vereadores, para aprovarem a substituição muito esperada por toda a população. Mas, saindo de Atibaia e indo para a cidade vizinha de Bragança Paulista, olha, teve confusão, hein? A sessão da Câmara do município foi suspensa após a rejeição de urgência em um projeto que debate o IPTU do município. A sexta sessão ordinária de 2025 da Câmara Municipal de Bragança Paulista, realizada na terça-feira, foi suspensa antes do previsto devido a protestos no plenário. O motivo foi a rejeição do pedido de tramitação em urgência do projeto de lei complementar 8/2025, que propõe revogar o capítulo 7 da Lei Complementar 992/2024. A medida restauraria a tabela anterior da planta genérica de valores, utilizada para o cálculo do IPTU. A sessão foi interrompida por volta das 15 horas pelo presidente da Casa, Sebastião Garcia Amaral, devido às manifestações contrárias da plateia, que colocou em risco
a segurança dos presentes. O PLC 8/2025 foi apresentado pelos vereadores Bruno Sucesso, Cláudio Coxinha, Gabriel Gomes Curió, Mauro Moreira, Miguel Lopes e Kiki Brown. O pedido de urgência recebeu 10 votos favoráveis e 8 contrários, mas não atingiu os 13 votos necessários para a aprovação, conforme exigido pelo regimento interno da Câmara Municipal. Antes da suspensão da sessão, os autores do projeto solicitaram a realização de uma sessão extraordinária para votar a proposta logo após o encerramento da ordinária. No entanto, como a presença de todos os vereadores é obrigatória para esse tipo de procedimento e o vereador Sidney Guedes estava ausente, apenas a votação do regime de urgência foi realizada. Esse tema sempre gera muita discussão, pois os moradores querem pagar menos, é claro. A prefeitura quer e precisa muitas vezes arrecadar mais. Aí a confusão está armada. Atibaia já viveu por isso, parece que já superou o IPTU no município, extremamente caro, porém isso não evitou o crescimento da cidade, como a gente viu há pouco. Então, resta lá aos vereadores da Câmara Municipal de Bragança Paulista decidirem o que é melhor para o município. Não deve ficar só em Bragança Paulista não, hein? Outros municípios também devem abrir esta discussão como forma de aumentar a arrecadação para trazer outros benefícios para toda a população. Estamos com um probleminha técnico aqui em nosso TP, mas a gente já vai acertar aqui só um minutinho. Bom, antes disso, o que você acha? Você é a favor do aumento do IPTU? Duvido que sim, hein? Mas se vê como positivo o aumento do imposto para ter mais serviços, deixe aí nos nossos comentários para a gente saber um pouquinho mais do que você acha. Saindo de Bragança Paulista, vamos para a cidade de Extrema, em Minas Gerais, que, olha, parece estar querendo roubar um pouco o título de Atibaia, hein? Pois ela se prepara para receber a primeira festa do morango da cidade, um evento gastronômico e cultural que promete agitar a região. O evento acontecerá entre os dias 13 e 16 de março, lá no Parque Municipal de Eventos. Com entrada gratuita, a festa contará com um cardápio variado, apresentação musical, um concurso de beleza e uma ação solidária. Os amantes de morango vão encontrar um verdadeiro festival de sabores, com 30 opções de pratos que explodem a versatilidade da fruta. Entre as delícias disponíveis estarão espeto de frango, bolo de pote de morango, churros de morango, coxinhas de morango, merengue de morango, entre outras opções que prometem surpreender o público. E para quem deseja variar, o evento também oferecerá uma ampla diversidade gastronômica, incluindo torresmo de rolo, costela, baião de dois, feijão tropeiro, comida mexicana, sushi e frutos do mar. O evento funcionará em horários diferentes ao longo dos 4 dias. Na quinta e sexta-feira, a programação acontecerá das 17 às 22 horas. No sábado e no domingo, as atividades começam mais cedo, a partir do meio-dia, e se estendem até às 22 horas. Com uma programação diversificada, gastronomia de qualidade e um apelo solidário, a primeira festa do morango promete ser um grande sucesso e um marco no calendário de eventos de Extrema, atraindo moradores e turistas para o fim de semana repleto de sabores e entretenimento. Deu água na boca, hein? Morango é sempre muito bem-vindo. Lembrando que Atibaia tem 2 festas do morango, uma que acontece no mês de junho, que é a do Campo dos Aleixos, e a outra que acontece no mês de setembro, que é a tradicional festa de flores e morangos da cidade. Então, para quem gosta de morango, uma festa a mais, não vai ser demais não, né? Vai muito bem. Bom, e uma aluna da cidade de Atibaia conquistou uma medalha na Olimpíada Feminina de Química, a única da região Bragantina a conquistar uma medalha na categoria. O Externato São José comemora uma conquista acadêmica de grande destaque.
A aluna Fernanda de Oliveira Rocha, da 3ª série do ensino médio, foi premiada com uma medalha de bronze na Olimpíada Feminina de Química, Aqui Meninas, uma competição nacional que incentiva a participação feminina nas ciências exatas. Fernanda se destacou entre centenas de participantes e foi a única medalhista da região Bragantina, demonstrando talento e dedicação aos estudos. Essa vitória chega a um momento simbólico, abrindo com chave de ouro as atividades do Mês das Mulheres e reforçando a importância de criar oportunidades para meninas e mulheres em todas as áreas do conhecimento. Nosso parabéns a Fernanda pelo seu empenho e resultado. Muito legal, né? Ver jovens se destacando é sempre muito bem-vindo. Inclusive, eu vou já pedir lá para a produção entrar em contato com a Fernanda, ver se a gente não consegue conversar com a Fernanda algum dia aqui no Jornal Dia a Dia, para saber um pouco mais sobre essa conquista, uma conquista que, é claro, faz parte, além todo o desenvolvimento dessa aluna, toda a dedicação que essa aluna com certeza tem, mas também dos professores e da escola que estimulam, e dos familiares que estimulam o desenvolvimento para que mais um jovem possa conquistar notoriedade aí dentro da nossa sociedade. Parabéns, Fernanda, e parabéns também à escola. Vamos agora para um breve intervalo comercial, já voltamos com as notícias policiais. A Polícia Rodoviária Estadual prendeu 3 traficantes com mais de 40 quilos de maconha no município de Jaguariúna. O caso aconteceu durante o patrulhamento da equipe na praça de pedágio. Foi solicitada a ordem de parada a um veículo que não foi atendida. A equipe acompanhou o veículo por cerca de 1,5 quilômetros, sendo possível abordá-lo. No veículo havia 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, porém, em vistoria veicular, foi localizado no banco traseiro e no porta-malas do veículo tabletes de droga. Em aferição do peso pela delegacia, foi contabilizado o total de 43,322 quilos, distribuídos em 2 pacotes e 17 tijolos de maconha. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Jaguariúna, São Paulo. Esses daí se deram mal. E a Polícia Militar investiga um disparo contra um manifestante na reintegração de posse que acontecia na cidade de Guarulhos. A Polícia Militar implementou na terça-feira um inquérito para apurar a conduta de um policial que disparou contra um morador durante um protesto contra a reintegração de posse da ocupação Terra Prometida, localizado na Estrada do Elenco, em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com a SSP, a Polícia Militar foi acionada para acompanhar a manifestação, onde moradores atearam fogo em pneus e interditaram a via em protesto contra a desocupação do terreno. Durante a ação policial, foram utilizados disparos de munição não letal para liberar a passagem. Um dos manifestantes foi atingido por um policial e recusou atendimento médico do SAMU.
A Prefeitura de Guarulhos esclarece por meio de nota que a reintegração de posse foi determinada pela Justiça e envolveu agentes da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, para garantir a segurança e o fluxo no local. A administração municipal informou ainda que realizou reuniões com moradores e diversas secretarias para buscar soluções antes da desocupação. No entanto, a Justiça manteve a ordem de reintegração, determinando sua execução independentemente da posição da Prefeitura. As temperaturas nesta quinta-feira registram números altos na região Bragantina. Em Atibaia, Bragança Paulista, Piracaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré serão registrados 29 graus com mínima de 20. Pancadas de chuva podem atingir a região no fim da tarde e no início da noite. Há previsão de mais de 7 milímetros, com destaque para as cidades de Piracaia e Nazaré Paulista, com previsão de 10 e 11 milímetros, respectivamente. A porcentagem de chuva é de mais de 96%. O sistema Cantareira registrou nesta quinta-feira um índice de 59,1%. O Red Bull Bragantino garantiu na noite de terça-feira a classificação à primeira fase da Copa do Brasil. O Massa Bruta enfrentou o São José do Rio Grande do Sul no estádio Nabi Abichedi. Após empate por 1-1 no tempo normal, o jogo foi para os pênaltis. Assim como na primeira fase, o goleiro Cleiton foi bater a cobrança que poderia ser a última. Fez o gol e garantiu a classificação do Bragantino. O goleiro foi o destaque das penalidades. Fez uma boa defesa na terceira cobrança do São José e quando o Bragantino poderia definir a partida, pediu para Juninho Capixaba deixá-lo bater. O lateral entregou a bola para o goleiro e com um chute forte garantiu a vitória por 4-2 nas penalidades. O Bragantino avança para a terceira fase e aguarda o sorteio da CBF para saber quem enfrentará na próxima fase. O próximo jogo do Massa Bruta é contra o Ceará, no dia 31, pela primeira rodada do Brasileirão. O São Paulo, ainda indignado com o jogo da semifinal do Campeonato Paulista, ameaça não usar seus principais jogadores no campeonato em 2026. O tricolor enviou um ofício à Federação Paulista de Futebol na terça-feira. No documento, o São Paulo pede a exclusão do árbitro Flávio Rodrigues de Souza do quadro de árbitros da FPF e diz que vai analisar como vai se portar em relação ao campeonato do ano que vem. As principais reclamações do São Paulo no ofício
são sobre a arbitragem, o VAR e a Federação Paulista de Futebol. As reclamações não são somente sobre o lance do pênalti. No ofício, o tricolor critica a postura da arbitragem na condução do clássico e na marcação de outras faltas, relembrando, inclusive, que Flávio Rodrigues de Souza havia sido afastado pela CBF de seu quadro de árbitros em 2024, por causa de um erro na partida entre Vitória e Fluminense pelo Brasileirão. Na época, ele ficou 4 rodadas longe dos jogos. O São Paulo terá 20 dias até a estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 30 de março, diante do Sport de Recife, no Morumbi. O elenco tricolor agora terá um longo tempo de preparação no CT da Barra Funda. A tendência é que Zubeldia e a comissão deem alguns dias de folga aos atletas e foquem em atividades técnicas e táticas para a evolução do time em 2025. Falando em NBA, o astro do time do Los Angeles sofreu uma lesão na virilha no jogo contra o Celtics e deve desfalcar o Lakers por até 2 semanas por conta de lesão. Logo na semana em que LeBron James atingiu a marca histórica de 50 mil pontos, o astro do Los Angeles saiu lesionado no jogo contra o Boston Celtics. De acordo com a NBA, o maior pontuador de todos os tempos da liga deve desfalcar a franquia por até 2 semanas. Ele sofreu uma lesão na virilha a 6 minutos do fim do 4º período e viu o time de casa vencer a equipe do Lakers por 111-101. A ausência do camisa 23 pode causar preocupação para a campanha dos Lakers, que lutam por uma melhor posição na tabela da Conferência Oeste, atualmente em 3º colocado. O Lakers ainda não divulgou um comunicado oficial com prazo definitivo do retorno do astro às quadras. Bom, e para falar um pouquinho sobre o mundo dos esportes, ela que diz que entende tudo, mas é São Paulina. Não sei o que isso combina, mas Gabi, como que fica aí então? Parece que ontem o timão não foi tão timão assim, foi mais gatinho. Exato. Ontem o Corinthians jogou contra o Guayaquil e perdeu, na verdade ganhou o jogo por 2-0, mas perdeu porque lá eles fizeram 3 gols. Então o Corinthians saiu derrotado da Libertadores, da pré-Libertadores, né? Nem teve a capacidade de conseguir a Libertadores direta, foi para a pré-Libertadores e foi eliminado. E também ontem teve jogo pelo Carioca. O primeiro jogo da final do Carioca, Flamengo e Fluminense em casa do Fluminense, no caso, né? Porque o Maracanã é dos dois, mas enfim. Fluminense com a torcida em casa perdeu por 2-1 e o Mengão tá à frente aí na final do Carioca. E vamos ver o que vai dar esse jogo. Eu gosto do Fluminense, espero que o Fluminense consiga reverter esse resultado e vamos ver como vai girar as coisas aí do Campeonato Carioca. Do jeito que a Gabi é pé fria, vai dar Flamengo. Não. Porque, Gabi, não vamos discutir sobre isso, a gente discute depois nos bastidores, mas o fato é, São Paulo tá ainda no Paulistão ou não? São Paulo não. Fora. Irregularmente não está mais. Irregularmente. Triste a vida. Pior que roubaram mesmo. Pior que roubaram, as medidas vão ser tomadas aí pelo time do São Paulo e tem que brigar mesmo, porque foi vergonhoso. Mas hoje a Gabi está aí, inclusive, de homenagem ao seu arquirrival aí. Ai, veio de verde. Ela que disse que nunca usa verde. Outro dia eu peguei uma camisa do Palmeiras, pus assim, perto dela e falei, ai, que nojo. Né? Tá vendo? Os bastidores são entregues aqui, viu, Gabi? Gabi, obrigado. Inclusive, antes de encerrar o jornal, também temos notícia do Ronaldinho, né? Que tentou ser presidente da CBF para ver se colocava ordem na casa lá. Não sei se é o melhor nome, mas enfim. Mas parece que pelo pessoal da federação, das 27 federações, só uma aceitou conversar com o Ronaldinho. 23 falaram que querem que continue o atual
atual presidência e 3 nem se manifestaram. Então, aí não teve jeito, o Ronaldinho tirou o time de campo e vai curtir um pouco mais a sua pequena fortuna, né, Gabriela? Exatamente. Amanhã vocês vão ver mais detalhes sobre esse caso. E amanhã o esporte também está recheado de coisa, hein? Então, amanhã, aguarda o esporte, vai estar muito bom. Então, tá bom. Então, a gente vai se despedindo dessa maneira com vocês presentes, convidando para amanhã assistirem o Jornal Dia a Dia com as atualizações do esporte e também as principais notícias da região Bragantina para, como sempre, te deixar muito bem informado. Tenham todos um excelente dia e amanhã, se Deus quiser, nos vemos novamente por aqui. Um forte abraço, até lá!